Bendito é o nome do Senhor. Quando nós ouvimos da palavra de Deus, e ela fala de conquista de territórios, né? A palavra sempre está nos falando conquista territórios, alarga as suas fronteiras. E muitas vezes nós estamos ouvindo essa palavra e associando com espaço físico. E muitas vezes não é assim. Há tantas lutas e há tantas coisas que nós temos que aprender a passar por elas. E quando nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 1, ali está registrado algo poderoso com um dos discípulos de Jesus, João. João, no capítulo 1, no verso 10, achei-me em espírito. E aqui está, esta palavra está falando dele. Achei-me em espírito. No dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Ele estava numa ilha de Patmos. É interessante que esta ilha retirava mármore e mandava mármore para os romanos. Então ele estava trabalhando, ele estava em cárcere. Ele não estava lá, irmãos, porque ele foi um bandido, ele foi um ladrão, ele foi assaltante, ele não foi nada disso. Ele não foi um contraventor da lei. Ele estava ali por causa da palavra de Deus. E não tem jeito, quando nós queremos ter a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus corretamente, o mundo virá contra nós. As pessoas virão contra. As coisas vão ficar amarradas. E nós não entendemos isso e muitas vezes procuramos o Senhor e diz: Senhor, mas como eu tenho que ganhar território? Eu quero dizer a você o seguinte: essa terra tem um tempo. A Bíblia diz que há um tempo e ela vai passar esse tempo. Ainda vai ter muita coisa para acontecer, mas ela não vai ficar para sempre. Ela vai sumir. E a palavra diz que haverá um novo tempo, uma nova terra, um novo lugar. Deus vai começar tudo novamente, exatamente como Ele fez com Noé. Estava a coisa tão ruim, tão estragada. Só que dessa vez Ele vai fazer algo diferente. Ele vai trocar o nosso nome. Ele vai trocar o nosso corpo, a nossa vestimenta. Com Noé não foi assim. Eles só entraram num barco, mas levaram a semente do erro junto. Mas dessa vez Ele vai mudar tudo. E é definitivo. E é para sempre. E Ceia fala disso. Então toda conquista que nós temos que fazer não é aqui. Tudo que você conquistar aqui, irmãos, você pode ganhar metade desse planeta. Você pode ser dono desse planeta. Você pode constar nessas listas dos multimilionários desse planeta, mas você não vai levar um centavo daqui. Nada. Nem tua roupa, nem teu corpo. Nada. Absolutamente nada. Então, para que eu vou ganhar todas essas coisas? Sabe, nós não entendemos o que é ser um mordomo do Senhor. O mordomo dele. Quando ele fala em território, ele está falando do teu corpo, ele está falando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus disse: você será bem-aventurado, tanto na cidade como no campo, onde você for. Se você tiver um coração aberto para Deus, você vai prosperar. Amém? Mas nós queremos ganhar as coisas e parece que quanto mais você vai ter, o livro de Provérbios diz, mais dor de cabeça você vai ter.
Você imagina agora se você tem vários imóveis que não estão fechados, não estão alugando. Olha quanto gasto você tem. Terrenos que estão lá, com as novas leis agora pode entrar e você perde o direito dele. Para quê? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus está falando aqui, está falando coisa poderosa. Irmãos, você vê esse discípulo, ele viu Jesus fazer milagres, ele viu tantas coisas ali poderosas com Jesus, andando com Jesus, comendo com Ele, vivendo parte da vida dele com Ele. Mas as maiores revelações desse homem veio na cadeia. Veio quando ele estava preso. Veio quando ele estava em luta. Então, irmãos, a luta é para testar, é para provar a nossa fé, para ver se o firme propósito que nós estamos, nós não vamos mudar. Como vamos testar isso? Como vamos proceder se não há lutas? Se não há problemas? Agora, existem problemas e problemas. Existem problemas que nós mesmos semeamos e vamos colher. Mas existem problemas que Deus permite para que nós possamos crescer. Amém? Aqui está um. Esse homem não fez nada. Esse homem não era um criminoso. Não era para estar preso, mas ele estava preso e Deus permitiu. Por quê? Para ver e dar a maior revelação poderosa da história. Se você pegar o livro de Apocalipse, como o livro de Gênesis, são dois livros que é tremendo estudar. Por quê? Porque são livros que têm começo, meio e fim. Os demais livros fazem composição com os livros da Bíblia. Mas esses dois, eles são mini-bíblias dentro da Bíblia. Porque ele tem começo, meio e fim. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele está tendo a maior revelação da vida dele. Oh, glória a Deus. João estava em Patmos, confinado. A Bíblia diz que em trabalhos forçados, cortando mármore, trabalho difícil, porque não havia ainda inventado dinamite. Era tudo no martelo. E ali Deus estava para falar com ele. E o que é tremendo disso é que Deus foi falar com ele que não ia ter livramentos. Deus estava dando um fato da história que ia acontecer lá no futuro. Não estava dizendo, João, fica tranquilo, eu vou tirar você dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo esses homens que enfiam coisas no corpo. Agulhas. Esses homens que dormem em cima de prego. Se nós espetamos a nossa mão, aquilo já dá, fura, já sai sangue, já ficamos nervosos, tal. Esse pessoal dorme numa cama cheia de prego. Como ele conseguiu dominar a si aquela dor? Então, o problema do problema é como você entra e enfrenta o problema. Ou seja, é um problema seu. Amém? Se você ver uma dificuldade, passar por ela, e então você pega essa dificuldade e transforma no maior monstro da sua vida, então ele será. Mas agora você pega, por exemplo, o exército de Saul está acuado por um gigante. Aqueles homens eram treinados, irmãos.
E durante vários dias, aquele gigante vinha afrontá-los. Daqui a pouco chega alguém, sem o preparo de guerra, e diz: eu vou enfrentá-lo. Foi a primeira vitória quando eu começo a estudar a vida desse homem, que eu tiro para a minha vida. Ele disse assim: eu vou enfrentá-lo. Não corra do problema, não tenha medo do problema, enfrente o problema. A tua vitória começa aí. Eu não vou correr. É uma luta, é uma enfermidade, é uma doença, seja lá o que for, eu vou enfrentar isso. Eu vou para cima disso. Eu não vou correr. Porque a primeira coisa que nós temos é correr, se esconder. Não, eu vou enfrentar. Mas eu não vou no meu nome. Eu vou procurar uma força a mais. Então, quando ele desce ao rio, ele pega pedras. A Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. Podemos pregar muito sobre essas pedras. Até já ouvi tremendos sermões falando dessas pedras como os 5 ministérios, e é tremendo isso. Mas eu quero trazer algo aqui de uma forma diferente. Daquelas 5 pedras que ele pegou, a Bíblia não diz qual ele escolheu para derrubar o gigante. Se nós chamarmos as 5 pedras de os 5 ministérios, então a Bíblia não está dizendo qual ministério Deus escolheu para derrubar o gigante. Certo é que quando ele põe a mão na bolsa dele para pegar a pedra, Deus já começa a dirigi-lo. Ou seja, eram 5 pedras, mas não eram iguais. Eram do mesmo rio, mas não eram iguais. Não tinham o mesmo tamanho, não tinha a mesma potência. A Bíblia não se refere ao tamanho da pedra, não descreve medidas, não dá detalhes. Diz que era uma pedra. Mas ela diz mais. Ela diz que era uma pedra arredondada. Ora, uma pedra arredondada significa que águas estão passando por ali, que coisas estão passando por ali e estão desgastando ela, estão dando um formato a ela. As tuas lutas estão te dando um formato, as tuas lutas estão te formando como um guerreiro. Bendito é o nome do Senhor. Se não há essas lutas, você fica sem forma. E aí ele põe a mão e escolhe uma, e vem na sua mão, e a palavra diz que o Espírito Santo vai colocar a palavra em nossa boca. E naquela hora, quando o gigante olha para ele, o amaldiçoa. Irmãos, se aquilo fosse no tempo de hoje, aquele gigante sofreria um processo penal por bullying, porque chamou de pequeno, desconsiderou. Sim ou não? Mas não tinha. Não tinha. Lula não tinha nascido ainda. Quando ele pega aquela pedra na mão, o que Jesus disse quando recebeu dos discípulos que estava todo mundo com fome? Ele disse: o que vocês têm para trazer para mim? O que você tem para pôr na minha mão?
Irmãos, antes que aquela pedra estivesse na mão, o coração daquele homem já estava na mão de Deus. A Bíblia diz: aquele homem, o coração dele está na minha mão. Onde está teu coração? O poder da vida e da morte estão na língua, e a língua fala o que está no coração. O coração estava na mão de Deus. E o livro de Salmos diz assim: eu vou usar a tua língua como uma pena para escrever uma história. E quando ele diz para aquele gigante: eu vou, não no meu nome, não na minha força, eu vou em nome do Senhor. E hoje mesmo eu corto a sua cabeça. Para cortar a cabeça daquele homem, primeiro tinha que derrubá-lo. Senão ele não ia alcançar. Muitas vezes nós queremos derrubar principados. Principados é a cabeça. Como eu vou derrubar um principado se eu não tombá-lo primeiro? E como eu vou tombá-lo primeiro se eu não fizer primeiro uma olhada, primeiro um reflexo na minha vida para ver como estão minhas coisas? Estava cortando mármore, trabalhando para sustentar o Império Romano, e ele estava preso por causa da palavra do testemunho. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: a fé cristã exige que aquele que está em fé vai ter que abrir mão, vai ter que passar por humilhação, vai ter que passar por um monte de coisa. Não tem como você não adorar a Deus e não ser perseguido. Não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, quando tudo vai bem na tua vida, está dando tudo certo, meu irmão, como Deus vai se manifestar se eu não estou ouvindo Ele? Está dando tudo certo na tua vida, está prosperando, está dando certo, está tudo fluindo, né? Não tem uma coisa, um problema sequer. Como Deus vai falar com você? Como você vai ouvi-lo? Você não vai ouvi-lo. Está tudo bem? Então naquela hora, o Senhor Jesus poderia falar com ele. Naquela hora que ele deita no peito de Jesus e falar: João, eu tenho algo tremendo para você. Não. Esperou acontecer todas as coisas. E num momento difícil da vida dele: agora eu vou te trazer uma tremenda revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ouvindo de um dos irmãos que estava enfermo e, graças a Deus, já está deixando o hospital. E ficou ali por muitos dias. Ele disse: foi o melhor momento da minha vida. Foi o lugar que Deus mais falou comigo, porque ninguém ali, só aí os enfermeiros, o médico e todo mundo, e algumas visitas assim esporádicas, mas ele disse: foi o lugar que Deus mais falou comigo, que eu mais ouvi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, a situação que esse homem de Deus estava passando, e não deixa de ser um sofrimento,
Mas não foi um sofrimento que ele plantou. Há sofrimentos que nós plantamos e vamos colher. Então, quando Jesus disse assim: vocês no mundo vão ter tribulações. Preste atenção nisso, tribulações, mas eu venci. A gente acha que qualquer problema é tribulação. Não é não. Tribulação é algo que Deus permite para treinar a nossa fé. O outro chama-se problema. É aquilo que a gente plantou e está colhendo. Tribulação é algo que Deus permite para fortalecer a minha fé e a tua fé. Para testar a nossa fé, para ver se nós não vamos desviar. Mas o outro não. O outro chama-se problema. Quando você fala, eu tenho um problema, então é porque você plantou e está colhendo. Mas tribulação não. Aqui João não tem um problema, ele tem uma tribulação. E na tribulação Deus está falando. É na tribulação que Deus fala. Tem gente, irmãos, que vai parar no deserto. Por quê? Porque fez coisa errada e caiu no tempo do deserto. Mas tem outros que, como o Espírito, a Bíblia diz, levou Jesus ao deserto. E ali ele passou por um tempo de tribulação. Então nós precisamos entender o que eu estou passando. Se é um problema, bom, isso foi plantado. Se é uma tribulação, Deus está testando você. E Ele permite, sim. Porque Ele não está testando a pessoa, Ele está testando a fé. A fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz ali, é tremendo, eu ouvi essa voz como uma de trombeta, dizendo, o que você vê, escreve num livro e manda para 7 igrejas. Deus nem perguntou para ele, como vai você na cadeia? Está faltando alguma coisa? Quer sair daí? Não. Disse, vou te dar uma revelação, escreve. Escreve. Apóstolo, mas o que eu faço com o meu problema? Bom, o problema, meu irmão, é algo que foi plantado, não foi? Se foi plantado, deu fruto, não foi? Então arranca a árvore. Que você acaba com os frutos. Pelo menos não vai dar mais. Deu aquele que deu até onde deu. Acaba com a árvore e pronto. Mas a tribulação não dá para acabar. Porque ela, como é Deus que está permitindo, ela vai até o momento que a tua fé suporta. E aí ele diz assim, vê, escreve, e ainda você vai ter que mandar essa carta para 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. E agora ele tem uma visão. Vi 7 candeeiros de ouro. O melhor ouro que tem, irmãos, está com Deus. Amém? E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta do quê? De ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas.
Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmãos, você começa a ler isso aqui, e se der, se você vê esse ser, você cai duro. Nós não estamos preparados para grandes visões e grandes coisas. Como é que esse corpo, cheio de limitações, cheio de coisas, amém? Você pega, por exemplo, um prato de salada, alface, bonito, e põe 2 pessoas para comer aquele prato de salada. Uma só está vendo a salada. Para ele é o quê? Uma salada. Mas você põe do outro lado um médico que entende de bactérias, de água, né, não tratada e um monte de coisa. Ele vai enxergar nessa salada um monte do quê? De doenças, de coisas ruins. Mas e o outro que está do lado? Para ele é o quê? Me dá um vinagre, um óleo, eu vou comer. Agora eu te pergunto, se os 2 comerem aquilo, em qual dos 2 vai ficar ruim, vai ficar doente? Por quê? Porque começou na cabeça já. Você imagina a batalha espiritual, você que conhece batalha espiritual, e entra em qualquer canto, e vai com teu parente, por exemplo, ou teu amigo, que não entende bolufa. Para ele é um prato de salada. Está na misericórdia. Mas e para você? Amém? Sabe, há momentos da Bíblia que Deus fala assim para o homem de Deus, e ele diz: abre os meus olhos, que as escamas caiam para poder enxergar. Tem muita gente que acha que nós estamos vivendo só uma onda de calor. Do ninho, é o ninho, e depois arrumaram uma mulher para ele que é o ninha. Não, apóstolo, é só uma onda de calor que nós estamos passando, com esse fenômeno, não entende nada. Não, meu irmão, é a ira de Deus mesmo que está pesando. Que se não houver arrependimento, e esse arrependimento tem que começar dentro das famílias. Ajunte tua família, ajunte todos os teus filhos, e comece ali a orar e se arrepender ali. O arrependimento começa em casa, para poder chegar em outros lugares, para poder chegar à igreja, para poder chegar à nação. Não é uma onda só de calor, irmãos. Deus está não se alegrando com essa situação. Muito pelo contrário. Como um pai que olha filhos que estão fazendo coisas erradas, e que muitas vezes estão deixando o mundo entrar dentro das igrejas. E Ele quer que conserte isso. Mas o problema não é entrar dentro da igreja, irmãos. Começa dentro de nós. Nós estamos deixando o mundo entrar dentro de nós. Nós passamos muito mais tempo com o mundo do que com as coisas de Deus. Se a fé, irmãos, entendam uma coisa comigo. Se a fé
A Bíblia diz que ela vem pelo quê? Ouvir. A fé vem pelo ouvir. E a vontade e as coisas vêm pelo quê? Pelo ouvir e pelo ouvir. Você está em frente a uma TV. E de repente ali começa alguém fazer um prato lá de comida. Partindo aquelas coisas, fazendo tal. Você escuta aquele barulho da coisa assando tal. Meu irmão, eu não vou apostar porque é pecado. E eu com certeza ganharia. Você vai à geladeira. Você vai ser impulsionado aí à geladeira e vai pegar qualquer coisa. Ou vai no armário e vai pegar uma bolacha. Mas você vai dizer, eu preciso comer alguma coisa. Não é assim? Aí você vai e está vendo lá, e eles lançam agora fragrâncias, que não são testes de laboratório, são inspirações demoníacas. Porque até então, os perfumes eram feitos por testes de laboratório. Agora não. Sedução, não sei o que da maçã. E aí você olha aquilo, Deus me livre disso. Mas vai ao shopping. E o shopping é o melhor lugar para gerar fé ao contrário. Porque lá você está ouvindo e vendo. E nessa época agora que se começa a se aproximar do final do ano, eles colocam lá uns bonecos, porque os bonecos agora se mexem. Até então não se mexiam, mas agora eles se mexem. E você ver o urso polar. Agora, o que tem a ver o urso polar com não sei mais o quê? Noel, que era de vermelho, agora tem de todas as cores, para todos os gostos. Tem até Noel rosinha. Não falei nada, você pensou. Eu imagino um Noel desse entrando pela chaminé. Nem vou falar o resto. E aí você está ali e de repente lembra, eu preciso comprar um perfume que o meu acabou. E vem a pessoa e diz, temos lançamentos aqui tremendo, e vem com um negocinho abanando assim, um cartãozinho, né? E você tinha falado e visto aquela propaganda na televisão, falou, pelo amor de Deus, eu comprar um negócio desse? Só que na TV eles apresentam de um jeito. Daqui a pouco aquele negocinho que você cheira, você diz, é bom, hein? É. E eles têm termos para isso. Olha, esse aqui é amadeirado, esse aqui é adocicado, esse aqui é mais assim, mais concentrado. Gostei. E aí leva. Nem percebeu que levou justamente aquele que não era para levar. Amém? Então, problemas, irmãos, é quando a gente planta. E aí colhe uma árvore cheia de problemas. Mas tribulação não. Tribulação Deus quer falar comigo e com você. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 12... Você pode estar em Jesus,
e de repente vem uma confrontação com você. E muitas mulheres se convertem, mas o resto da família não. Então o marido chega e diz: você vai ter que escolher. Ou eu, ele usa o termo igreja, né? Não fala Deus. Ou eu ou a igreja, mas na verdade é Deus. Você está prestes a entrar ali, ou num problema, ou numa tribulação. Se você ceder, você vai entrar na tribulação. Deus vai falar com você e você vai ser honrada. E tua família vai ser alcançada. Mas se você aceitar o convite, você vai entrar num problema. Porque você disse não para Deus. Mas apóstolo, como eu posso fazer isso? Se tem que ficar junto. Onde tem que ficar junto? Porque se tivesse que ficar junto, eu estaria também no túmulo. A palavra diz: estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Salvação é pessoal. E quando Deus foi falar com Maria, Ele nem falou nada para José, ainda deu uma ordem para ele: não a deixe. Porque o que está nela feito é do Espírito Santo, sim. Ele não foi falar com José e disse: José, eu preciso, antes que você chegue, eu preciso chegar antes. Porque eu preciso gerar um filho ali que é o Salvador. Não, foi falar com Maria. Maria disse assim: cumpra-se em mim. Ela não foi falar com mais ninguém. Quando a mulher desce e o filho está morto, o marido pergunta: que negócio é esse? Você está toda arrumada, mulher, onde é que você vai? Fica tranquilo, está tudo bem. Como está tudo bem? O filho está morto no andar de cima. Está tudo bem, volta para o trabalho, Onofre. Vai trabalhar. Você foi feito para o arado. Por quê? Porque se ele fala que o nosso filho morreu, o que aquele homem ia fazer? Meu Deus, como pode? Meu único filho estava trabalhando comigo no campo agora, mandei agora para você, e ele morreu. O que aconteceu? Mulher, me explica isso. Ia entrar todo mundo em pânico. Mas aquela mulher era sábia e disse: calma, vai pôr a mão no arado, porque não olha para trás. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou atrás da cura. Eu vou atrás da cura para a minha vida, para o meu lar, para a minha família. Eu não vou ceder a convites do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quando nós pegamos o livro de Mateus 11:12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado o quê? E os que usam de força... O que força é essa? Será que é luta? Será que é bater nos outros? Não, João não estava fazendo isso. Qual era a luta dele? Com ele mesmo. Com ele mesmo. Sabe, irmãos, quando foi a minha vez de entrar dentro daquela UTI e ficar ali com aqueles aparelhos em cima de mim, com aquele aventalzinho que eles põem na gente, a primeira coisa que você entra lá dentro e perde a identidade é tua roupa. Aqui não é um buraco. É o que fizeram com José. Quando jogaram José no buraco, ele perdeu a capa. Arrancam tua roupa.
Já estava entrando um pessoalzinho lá com aquele negócio de fazer barba. Falei, para que é isso? Não, é que se precisar. O que precisar? Falei, sai para lá. Já não basta tirar minha roupa. Ficar só com esse negócio aqui. Nem fecham ainda, porque não te dão o tamanho certo. Te enfiam qualquer roupa lá. E a minha não fechava atrás. E aí você chega e fala, meu Deus, que negócio é esse? Eu sou professor de intercessão. E aí Deus fala, e aí? Que legal. O que é que você vai orar agora? Só faltando dizer neném. O que é que você vai orar agora? O que é que você vai fazer agora? Agora, não sei. Porque naquela hora você não lembra de oração, você não sabe mais a folha da apostila, você não lembra mais a página. Cadê o texto? Mas que texto? Eu lembrava do texto, cadê o texto? Naquela hora você tem que confiar. Ou confia, ou aquelas máquinas param de fazer pi, 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 e aí faz xi, xi, xi. E aí Deus fala assim, agora você levanta daí e vai orar pela mulher que está ao teu lado, porque aquela vai morrer. Se você orar, não. Como? Cheio de tubo. Coisa enfiada aqueles negócios que eles enfiam na veia. E como já está trabalhando há mais de 8 horas, a enfermeira quer lá achar logo a veia, então ela fica... Aquilo dói para danar. Não é aquela que quando você vai tirar sangue, paga o convênio direitinho, né? Passa aquela cordinha. Não, ela vem lá de qualquer jeito com aquela agulhona, nem é uma agulha pequenininha, fica lá cutucando. Não, já eu acho, é rápido. Que é rápido? Tá doendo, safada. Aí sai o sangue, achei, também. Depois, se você não achar, ficou tudo esburacado. E aquilo dói para danar, fica tudo roxo, fica hematomas. E aí você com hematomados, com fio, mais aquela caixinha. Ou você empurra aquele negócio que também não anda, eu não sei por que não coloca um óleo naquela rodinha. Aquilo não anda, então você tem que fazer força. Faz força, o negócio aberto atrás. Eu não sabia, eu falei, Senhor, ou essa mulher morre de morte, ou quando eu virar as costas, eu olhar meu traseiro, ela morre. Ali, meu irmão, é Deus ou Deus. Não tem outra conversa. Ali Deus fala com você. Eis que eu te digo, ele diz, escreva a visão que eu vou te dar. Mas que visão, Senhor? Olha o hematoma, Deus. O Senhor não está vendo minha dor. Não, isso é tranquilo. Se você morrer, você sai dessa casca e vem para mim. Para Deus é simples. Amém? Nós é que fazemos uma confusão tremenda. Amém? Aí vou lá orar pela mulher. Irmãos, que luta. Aqui, ó. Aqui é luta. Por que a luta? Porque, como é que eu disse para mim mesmo, como é que eu vou orar por essa mulher? Com esse braço roxo, cheio de coisa, o soro que estava pingando, e eu tinha que ficar olhando, porque às vezes parava de pingar, empurrando aquele negócio, aquele vento atrás entrando. Falei,
eu vou chegar para a mulher e vou dizer que eu vou orar por ela. Deus chega para João, que está lá trabalhando, quebrando mármore, e diz: para João, agora você vai escrever cartas para 7 igrejas. Que eu vou dar uma revelação poderosa para você, e não é para o tempo teu, é para o tempo do futuro. E eu fui a caminho daquilo, eu parecia o filho pródigo voltando para casa, pensando: vou dizer para o meu pai, pequei contra ti, me perdoe, já pensando um monte de coisa. Meu irmão, o pai só está querendo uma ação minha e tua. A hora que ele tiver uma ação da igreja dele nessa terra, você vai ver o que ele vai fazer com essa nação. Isso independente de quem está no poder ou não, porque já tivemos, a história conta, gente que ficou no poder 40 anos, 30 anos, reis que foram horríveis, mas quando o povo clamava e tirava os ídolos do caminho, Deus agia, independente de quem estava lá. E eu chego até a mulher e digo: querida, posso orar por você? Coloquei a mão sobre ela, ela segurou minha mão. Ela disse: eu quero, ore por mim. Irmãos, ela não estava vendo se eu estava de avental, se eu estava sem avental, se eu estava com relógio ou não, se eu estava com soro ou não. Ela queria alguém ali que pudesse dizer: ore por mim. É a cabeça da gente que fica pensando um monte de coisa. Termino de orar pela mulher. Irmão, UTI dificilmente fica sem ninguém. É muito difícil. Sempre tem uma enfermeira que fica. Sempre, porque é uma UTI. Aquela noite não ficou ninguém. Não sei o que aconteceu, todas saíram. Só ficou eu e aquela mulher ali. Fui parar lá por uma pontada no peito, pressão no peito, um monte de coisa. Não passei bem. De madrugada, foram medir minha pressão. O rapaz nem quis medir e disse: olha, vai para o hospital agora. Eu disse: mas é só uma medição. Quando ele olhou, ele falou: não vou nem dizer quando o senhor está, vai agora para o hospital. Eu disse: Deus, o que o senhor quer com tudo isso? Quero te ensinar que você precisa depender de mim, que eu sou o teu Deus, e que você não é o salvador do mundo. Por quê? Porque eu era jovem, eu queria salvar o mundo, eu queria orar por tudo quanto era demônio. Onde tinha um demônio, pode me chamar que eu vou. Onde tinha um negócio para fazer, pode me chamar que eu vou. Onde tinha uma obra para fazer, pode me chamar que eu vou. Entra no avião, sai do avião, vai no carro, sai do carro, entra no ônibus, sai no ônibus. 10 anos assim, Deus falou: para. Manda um infarto nele. Você não para ouvir. Quando eu parava para ouvir Deus, quando eu parava para orar, os pastores não oram mais. Quanto mais importante ficam, menos oram, menos passam tempo com Deus. Tempo com Deus, irmão. Entenda o que eu estou te falando. Um dia eu não vou estar mais nessa terra, mas lembre-se do que esse barbudo está falando. Tempo com Deus. Tempo dele, não é tempo de ficar pedindo, não é tempo de ficar implorando, tempo de adorá-lo. Quando você faz isso? Que hora do dia você faz? Levantamos rápido, vamos para o trabalho, do trabalho às vezes para a academia ou qualquer outra coisa, ou jogar bola, ou fazer outras coisas, mas que hora você para? Só 15 minutos para adorar a Deus.
dizer: eu preciso de ti. Quando eu acabei de orar, ele disse: você não vai morrer agora. Você vai sair daqui hoje. Eles vão te dar alta hoje. Eu só queria que você parasse para me ouvir. Quando pegaram meus exames, que eu tenho até hoje, guardo de recordação. Porque tem coisa que você tem que guardar como recordação para dizer: Deus falou comigo. E eu mostro para os colegas médicos e disse: caramba, você nasceu de novo. Eu falei: eu sei. Porque Deus não deixou a válvula fechar, porque se fechasse eu já era. Quando ela foi fechar, ele pôs o dedo e disse: eu só quero uma parada dele. Só uma parada, para que eu possa conversar com ele. João era chamado filho do trovão. Esse cara corria para baixo e para cima, evangelizava todo mundo, expulsava demônio, curava enfermos, ressuscitava mortos. Que hora separava para adorar a Deus? Hoje é ceia. Nós ficamos escola, trabalho, e vai não sei o quê, e depois diz: não sei o que está acontecendo com a minha vida e tal. Mas você mudou tua rotina, você já não é mais um adorador. E quando não é mais um adorador, vira um escravo. Um escravo da tua rotina, um escravo do teu trabalho. Porque você deixou de ser adorador. Porque quando você era adorador, você tinha tempo para tudo, tempo para Deus, tempo para todas as coisas, e nunca lhe faltava nada. Mas nós começamos a nos envolver com as coisas do mundo e deixamos o mundo entrar dentro de nós. E não paramos mais para adorar, para conversar com Deus. Temos tempo para tudo. Se você reparar a tua vida, você tem tempo para tudo. Você tem tempo para viagem, você tem tempo para tudo. Mas e o tempo de adorar a Deus? Então ele deixa uma ilha de Patmos acontecer na nossa vida. Talvez muitos mármores que até hoje você encontra em Roma, talvez alguns deles foi cortado por João. Que hora paro para adorar o Pai, para adorar a Deus, para ficar quietinho, sentindo o toque de Deus. Sabe aquele momento? E eu creio que é por isso que muitas vezes os pais sentem um frio na barriga quando os filhos se casam, porque vai passando o tempo, as visitas vão se alongando. É tanta coisa que a gente se envolve para fazer que nós não os visitamos mais. Eu, quando vou à ala do berçário, visitar aquelas mães, e eu vejo o carinho que elas pegam seus filhos, e a UTI de criança, que é o que mais mexe com a gente, porque são bebezinhos, e muitos recém até operados, e a mãe enfiando a mão naquelas luvas, naquelas máquinas, e tocando o bebê dela por uma luva. Eu olho nos olhos daquelas mães a amargura,
a tristeza de não poder pegar seu bebê junto a si. E o ato de amamentar, eu acho a coisa mais tremenda que Deus criou, porque é tão puro que Deus disse: tome o leite que te faça crescer. E aquela hora é uma hora tão íntima da mãe e o filho, uma ligação tão poderosa. Os homens não entendem isso. E muitos abandonam suas esposas com o bebê novo, porque ele não entende que aquela ligação é uma ligação muito forte de alma. E Deus quer esse relacionamento comigo e com você, meu irmão. Sabe, que você para um pouco para dizer: Deus, quero sentir teu toque. Quando você, filho, visita seus pais, e muitas vezes ficam conversando conversas fúteis que não tem nada a ver, falando disso, falando daquilo, e o pai só quer te ver, te ouvir, te abraçar, ouvir a tua voz, sentir o teu cheiro. E muitas vezes nós não fazemos isso porque o mundo faz a gente correr tanto. E há muitos filhos se vão para outros lugares distantes. E Deus só quer isso, na virada do dia. E poder dizer: Deus, eu quero te sentir. Fecha um pouco os teus olhos, deixa Ele te sentir. Sinta o amor de Deus derramado sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Só adorar a Deus. Saber que eu preciso de ti, eu não sou nada, eu sou apenas uma planta, Ele disse. Hoje eu posso estar em pé, amanhã não. Sentir o toque de Deus. Talvez você já está andando tão distante dele, se envolveu com tantas coisas desse mundo, trabalho, estudo, correria, que talvez há momentos que nem mal você consegue vir à igreja, vem porque muitas vezes é obrigação, ou porque tem que fazer algo, mas não para adorar, para sentir a presença dele, para ouvir a sua voz. Sabe, é o pai querendo abraçar o filho, querendo dizer para você: calma, filho, filha, fique tranquilo, eu estou no controle da situação. Sua vida está nas minhas mãos, seu coração está nas minhas mãos. Aonde você tocar as tuas mãos, Ele disse, vai se transformar. Quando Davi toca aquela pedra, ela se transforma na maior arma na mão de um homem de Deus. As demais pedras continuaram sendo pedras, porque ele só tocou em uma pedra, aquela que encaixou na mão de Davi. Deus está dizendo: encaixe teu coração hoje na minha mão. O que adianta eu saber tantas coisas? O que adianta eu dominar tantas coisas na palavra se não tenho tempo com Deus? O que adianta eu querer salvar o mundo todo, mas eu não estou perdendo a minha vida, o meu tempo com Deus, e muitas vezes até a própria família? Pai, esta noite, neste momento, eu vim só dizer que eu te amo, junto com os meus irmãos, e que precisamos de ti. A palavra que eu tenho hoje é esta: me dá o teu coração, coloque teu coração na minha mão.
Descansa na minha presença. Talvez, Senhor, muitos aqui viveram experiências como eu vivi, Senhor. E aquele momento a gente só diz, só Deus pode fazer. Mas o Senhor não quer aquele encontro só assim. O Senhor quer um encontro quando nós estamos prontos, Senhor, para te ouvir. Pai, eu quero entregar esta palavra, porque esta ceia para este mês será isso. Me entregue o coração da tua família. Me entregue a tua família nas minhas mãos. E deixa eu transformar todas as demais coisas. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Para que cada um possa ter uma grande revelação da sua vida. Um grande entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um. Nós vamos participar, Senhor, de um memorial tremendo sobre a nossa vida. Que não seja simplesmente um pedaço de pão ou levantar um cálice, Senhor. Mas é o que isto significa. Deus quer um tempo comigo e com cada um de nós. Um tempo com Deus. Onde eu paro todas as coisas. Senhor, muitas vezes nós não temos coragem de parar. Não temos a coragem de desligar um celular, de desligar uma máquina. E quando vamos parar, Senhor, dentro de uma UTI, mal temos acesso a todas essas coisas. Nossa agenda vai para o espaço. Porque ali o Senhor começa a conversar conosco. Pai, toda a honra e glórias ao teu nome eu te dou agora. Por aqueles, Senhor, que plantaram e estão colhendo, nos perdoe. E ajuda, Senhor, a cada um a cortar essa árvore que o Senhor não plantou. Mas aqueles que estão vivendo as tribulações, Senhor, que eles passem com fé. Fortaleça a fé. A oração, Senhor, quando o Senhor disse a Pedro, e o Senhor disse, Pedro, Satanás pediu para colocá-lo em tribulação, se ir andar com você. Mas vai tranquilo, porque eu já orei pela tua fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É esta mensagem que eu quero entregar, Senhor, para o teu povo nesta noite. Me dê o teu coração. Tenha um tempo comigo. Volte ao primeiro amor. Eu te entrego toda a honra, toda a glória. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelas tribulações que o Senhor me deixou eu passar. Fortaleceu a minha fé. Eu pude dizer, Deus, mais uma vez, me fez mais que vencedor. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória a ti.